Dica de conserto da placa eletrônica da máquina de lavar Electrolux, pessoal. Tudo bem com vocês? Sérgio aqui da Tebermac falando. Meus amigos, esse vídeo aqui eu recebi recentemente um comentário sobre um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube falando sobre essas placas da Electrolux. Eu achei o comentário bem pertinente e eu quero aqui dar uma dica. Vamos lá. O rapaz que deixou o comentário, ele falou que ele está com essas placas aqui da Electrolux e os 5 volts negativos estava com uma tensão muito baixa, próxima de zero. E parece que ele já fez um bocado de coisa nessa placa e não conseguiu identificar o problema. Bem, eu vou dar algumas dicas aqui e essas dicas eu espero que venha ajudar vocês caso vocês peguem algo assim, tá? Às vezes essa placa aqui pode entrar em curto, ele vai matar os 5 volts, né, negativos e você vai ficar aí sem saber o que fazer. Mas aí eu vou dar uma orientação aqui para vocês, ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu apontar aqui para minha bancada. Pessoal, eu já fiz um esqueminha aqui. Meus amigos, eu quero agradecer que o comentário que vocês deixaram no último vídeo. Vocês falaram que gostaria que fizessem dessa forma aqui. Então, se vocês vão deixando com os comentários aí, cada vez eu vou estar fazendo mais. Mas eu preciso do feedback de vocês para saber se está interessante fazer o vídeo nesse formato. Pessoal, eu fiz aqui o desenho do que seria a geração desses 5 volts negativos nessa placa, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Então vamos lá. Funciona assim, pessoal. Eu tenho aqui o CI LNK. Esse CI LNK vai sair entre o pino 1, 2, que é tudo junto, tá? 1, 2, 7, 8, é tudo o pino junto. Vai sair uma tensão daqui, vai passar por este diodo, vocês viram que ele está com o catodo para cá, então vai passar, ele vai retificar uma senoide, o que, pessoal? Vai passar a parte negativa, né? Por isso que vai ter 12 volts negativos aqui. Isso aqui é um capacitor eletrolítico servindo como filtragem, então ele vai retificar a tensão. Se esse diodo tivesse ao contrário, vamos supor que eu eliminar isso aqui. Se eu colocasse esse diodo ao contrário e o capacitor com positivo para cima, eu teria 12 volts positivos, ok, pessoal? Mas nessa configuração, com o catodo para cá e o anodo para cá e o capacitor eletrolítico com a parte positiva para o terra, eu vou ter uma tensão negativa de 12 volts. Então vamos lá. Nessas placas funcionam assim. Então, o LNK passa por esse diodo, é filtrado por esse capacitor eletrolítico, cujo positivo está por referencial terra, aí eu vou ter 12 volts negativos. Vai entrar no regulador de tensão 7905, eu até fiz um desenho dele aqui em cima, então ele tem aqui, aqui a parte física dele. Desse lado de cá, que seria o esquerdo aqui, olhando, é o terra. O pino do meio, que é o IN, é a entrada, no caso está entrando 12 volts negativos, e o pino aqui, no meu caso da direita, é o out, ou seja, a saída, 5 volts negativos. Então, ele vai entrar aqui pelo IN, vai passar pelo regulador, no out eu vou ter 5 volts negativos. Pessoal, o que temos que prestar atenção aqui é o seguinte, deixa eu dar só mais um pouquinho de zoom aqui. O que nós temos que prestar atenção é, assim que sai do regulador, esses 5 volts negativos ele vai para o microcontrolador da placa, tá? O microcontrolador, que é essa pecinha aqui, ó, pretinha aqui, certo? É o microcontrolador, é o chip, para alimentar o chip. Esses 5 volts também vão para essas 3 pecinhas aqui. Uma vez teve há um tempo atrás um comentário que foi dito que esses 5 volts também ia para os transistores. Não são transistores, tá, pessoal? Essas 3 pecinhas pretinhas aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aqui na placa, ó, essas 3 aqui, ó. Exatamente aqui, ó, esses 3 aqui. Eles são diodos de alta velocidade. Eu fiz até o desenho da configuração interna dele aqui, ó. Então no corpo dele vem dizendo A7. A7 é um BAV99, um BAV99, que é um diodo ultra fast, ou seja, um diodo de ação rápida. Então ele tem essa configuração, com pino 1, pino 2, pino 3. Então nós podemos ver aqui que entra uma tensão negativa pelo pino 1 e o pino 3, o pino 2, desculpe, o pino 2 é aterrado, como é aqui, é aterrado. Entra uma tensão negativa para cá.
Aí ele falou, pô, Sérgio, se aqueles transistores entrarem em curto, eu posso matar os 5 volts negativo, porque vai para cá. Olha, eu nunca peguei isso, nunca, porque é muito difícil acontecer isso, porque aqui eu tenho uma tensão negativa, ok, pessoal? Para ele vir para o referencial negativo aqui, que aqui vai para o referencial negativo, esse diodo teria que estar em curto, e se ele tivesse em curto, a tensão negativa ia parar no anodo aqui, não teria como ele conduzir. Ok, pessoal? Ficou explícito isso? Se esse diodo aqui entrar em curto, ele aqui com referencial negativo, vai ficar... Então, ou seja, não vou dizer que é impossível, né? Porque tudo é possível. Se esses dois diodos entrassem em curto, aí sim eu mataria essa linha de 5 volts negativos, né? Nesses 3 diodos aqui, com essa configuração. Bem, repetindo, eu até hoje nunca peguei esses diodos com defeito em curto, interno, matando esses 5 volts. Não peguei. Pode ser que um dia venha pegar, ou então se alguém aí pegou, deixa aí nos comentários. O que acontece na prática, pessoal? Aí na prática de bancada de manutenção. O que acontece é o seguinte, esses 5 volts negativos, eles vão lá para o conector, o COM e o menos 5. Conector no COM, vou pegar aqui ó, uma placa aqui e mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui no conector o COM e o menos 5. Vou aproximar aqui, então ó, no conector aqui eu tenho o COM é o comum, seria o referencial terra, e eu tenho aí os 5 volts negativos. Eu acho que se eu colocar aqui assim, vai ficar melhor, ó, tá vendo? Aí, se a tensão está muito baixa, porque você está encontrando 0,8, 1 volt, uma tensão muito baixa aqui, o que pode estar acontecendo? Vamos às hipóteses aqui. Como eu disse, esses 3 diodos aqui é muito raro eles entrarem em curto. O que mais acontece? O microcontrolador em curto ou o regulador com defeito ou um problema aqui na fonte de alimentação envolvendo o C-Power, um problema aí no capacitor, enfim, mais problema no LNK e aqueles capacitores também de 4,7. Se tiver algum defeito na fonte aqui, pessoal, que gera os 12 volts negativos, se a tensão estiver muito baixa aqui, é claro que o regulador não vai conseguir entregar 5 volts negativos. Certo? Então, o que você pode fazer? Olha só, pessoal, eu vou passar as dicas aqui, depois vocês vão se adequando ao trabalho de vocês aí. A tensão está muito baixa aqui, próximo a 1 volt, então nós temos aí um sério problema. Ou tem problema aqui que não está entrando no 12, ou tem um curto na saída, ok? Ou o regulador está em curto. O que você pode estar fazendo aí, pessoal? Primeiro, verifica a tensão de entrada do regulador. Tenho 12 volts e a na saída está muito baixa e o regulador está esquentando muito, ou é problema do microcontrolador em curto, ou o próprio regulador aqui, o microcontrolador em curto, ou o próprio regulador com defeito. Certo? Aí o que você faz? Você tira o regulador, mede o negativo no terminal lá do COM e os 5 volts negativo, tirou o regulador. Se eu medir lá no COM e no menos 5, coloco o meu multímetro na escala e ele marcar baixa resistência ou um valor próximo de 0, certo? Com o regulador fora, é bem possível que o micro esteja em curto. Agora, com o regulador fora, eu verifiquei lá no pino COM do conector e o pino 5 negativo e a resistência está alta, então o problema é bem possível que seja o regulador. Você pode também tirar esse regulador e colocar um outro regulador e fazer um teste também. Se quiser fazer dessa forma, é válido. Botou do regulador, continua o problema, mas olha, você retira o regulador e tem que ter os 12 volts negativos. Tem os 12 volts negativos, então o problema ou é o regulador ou põe um regulador novo, continua a tensão muito baixa, provavelmente o microcontrolador está com defeito. Pessoal, façam esse teste sem a plaquinha de interface colocada. Somente a placa, né, sem nada, sem nenhuma ligação. Ok? Porque esses 5 volts negativos eles vão para a placa de interface. Se tiver alguma zica lá, pode estar matando. Então é sem estar conectada. Tranquilo até aí? Então, tá a tensão baixa aqui, opa, tensão baixa. Mas qual é a tensão que está entrando? É 12.
Se a tensão que estiver entrando aqui está muito baixa também, pode ser também um curto no regulador, ele pode estar matando essa tensão aqui para o terra. Tira o regulador e mede. A tensão subiu, foi lá para cima de novo? Beleza, problema no regulador. Tranquilo isso, pessoal? Tirou o regulador, a tensão está muito baixa aqui, oscilando com problema, aí você vai fazer uma verificação no capacitor, vai fazer uma verificação no circuito aqui do próprio LNK, entendeu? Você vai fazer um circuito, uma análise aqui na fonte primária. Certo, pessoal? Existe aqui um resistorzinho, que aqui está FB, que é o feedback, ele pega aqui a tensão que sai aqui de referência e volta para cá, né, para ele fazer o feedback dele, fazer uma regulagem. Então, faça uma inspeção na parte do LNK e os componentes em torno dele. Se a tensão estiver bem baixa aqui nos 12 volts negativos, sem o regulador. A tensão está boa aqui, botou o regulador, caiu a tensão, verifica o regulador, põe o regulador novo. Beleza, voltou ao normal, o defeito era apenas o regulador. Colocou um regulador novo, a tensão continua muito baixa, provavelmente o microcontrolador está com defeito. Ok, pessoal? Repetindo, na prática, o que mais dá problema é fonte primária, algum problema aqui no circuito do LNK e componentes em volta. Eu pego também problemas, às vezes, o engraçado, o microcontrolador dá mais problema do que o próprio regulador de 5 volts, isso na prática, tá, gente? Então essa tensão fica muito baixa, próximo do zero, porque o microcontrolador entrou em curto. Em alguns casos, não vou dizer que eu já peguei, o próprio regulador 7905 com defeito, né? Então, se eu pego uma placa, eu vejo que essa tensão está baixa, eu vejo aqui a tensão de entrada está boa, eu coloco um regulador novo e já faço teste. Voltou a funcionar, beleza, já fica ali com o regulador novo. Não continuou com problema? Microcontrolador. O que a gente tem que prestar muita atenção aqui para não se perder é verificar a tensão de entrada, né? Essa tensão de entrada sem o regulador, ela tem que estar com a tensão próxima aqui dos 12 volts. Sem o regulador, a tensão está muito baixa, é o problema aqui, tá, gente? Daqui para cá. Não vamos perder tempo olhando para cá. Ok? Porque o regulador só vai regular se essa tensão estiver aqui boa aqui nos 12 volts negativos. Tranquilo, pessoal? Ficou entendido? Isso aí? Então, se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu preciso do feedback de vocês aí, dessa forma que eu estou fazendo essas aulas aqui, se for interessante aí para vocês, vocês deixem aí nos comentários também. Vou pegar aqui, antes de eu encerrar esse vídeo, vou pegar aqui a placa então. Eu tenho duas placas aqui, deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom. Então, ó, eu tenho aqui, pessoal, ó, o regulador, aqui fica o regulador 7905, olhando aqui para baixo. Deixa eu dar um zoom. Então, aqui, esse pino de cima é o referencial negativo do regulador. Ok, pessoal? O de baixo é a saída, é o out. É o 5 volts negativo. E o do meio é a entrada, 12 volts negativos, vem de cá, né? Ele passa aqui por um diodo, tem um capacitor. Esse capacitor aqui é o filtro dos 12 volts negativos, veja o estado dele e faça uma revisão. Os capacitores de 4,7, LNK, faz uma revisão aqui na parte da fonte, né? Ligou sem a interface, tem que ter os 12 volts e na saída os 5 negativos. Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Vamos lá, é sempre bom. Vou pegar aqui, vamos ligar essa placa aqui. Esse barulhinho tem que fazer, tá? Se não faz, normalmente tem problema aí. Vou colocar meu multímetro na escala de tensão contínua. Vou achar uma posição aqui assim. Para tirar o reflexo. Então vamos lá. Eu vou colocar a ponteira positiva no pino lá de cima, que é o referencial negativo, e a ponteira vermelha ele vai aqui para a entrada do regulador. Vamos lá, só tem que encostar aqui e achar o ponto aqui que eu estou furando silicone. Olha lá, 12,11 volts. E embaixo é a saída, é o out, 5 volts. Então, cheguei aqui,
Bom, olha só, mais aqui onde, ó. Cheguei aqui, não tem os 5, tem os 12 entrando, não tem os 5. O que eu posso fazer? Eu vou desligar aqui a placa. Você pode colocar aqui, ó, na escala de diodo. Vou juntar aqui para vou estar 0 lá. Eu chego aqui nesse conector onde tem o COM e os 5 negativos. E eu vou colocar aqui assim, ó, entre o COM eu vou botar a ponteira vermelha e os 5 negativos a ponteira preta. Ele tem que marcar ali, pessoal, nessas placas, em torno de 1,8 volts. Pessoal, deixa eu deixar bem claro. O multímetro, quando ele está na escala de diodo, o valor que aparece aqui é de voltagem, tá? Não é resistência. Até hoje isso aí tem causado alguma confusão, mas espero que depois dessa explicação não tenha mais. Então, colocando na escala do diodo, ponteira vermelha no COM, ponteira preta no 5 negativo, tem que dar 1,8 volts. Se marcar isso aqui assim, ó, 0, é porque tem curto. Se marcar 0 aqui é que tem curto. Se tiver curto aqui, pessoal, não é defeito lá na fonte não, tá? LNK não é defeito lá na fonte. Ou é o regulador ou é o microcontrolador. Tira o regulador fora. O curto sumiu, defeito no regulador. Tirou o regulador fora, colocou aqui. Apareceu lá 1,8 volts. Né? Ou seja, não deu curto aqui. Assim tirou o regulador. Não deu curto, é o defeito do regulador. Tirou o regulador, deu curto, o problema provavelmente é um microcontrolador com defeito. Ok, pessoal? Ó, vamos fazer aqui, ó. Tá os terminais aqui em cima do regulador. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Então é uma forma rápida de você tentar localizar qual é a região que está com problema nessas placas. Normalmente quando tem problema aí nos 5 volts, não tem os 5 volts negativos, ela nem bipa, ela não vai fazer o bip. Né? Quando faz o bip, normalmente com certeza a placa está em bom estado, ok? Então, esse formato, pessoal, continuo fazendo aí nesse formato de fazer os esqueminhas e passando aí para vocês. Deixem nos comentários que eu preciso ter o feedback de vocês aí, se estão gostando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Placa eletrônica de lavadora Electrolux, dicas de defeito.